O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começara a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Encontramos-nos neste ano B, dedicado às reflexões de Marcos, o evangelista, em trechos muito curtos, desde o ponto de vista da quantidade de palavras, tanto a primeira leitura quanto o evangelho, mas que dizem de realidades longas de sentir. Tanto na primeira leitura quanto no evangelho, estamos diante do enigma da dor, do medo, como sendo constantes na nossa condição humana. Jó comparece diante de um sofrimento atroz e sem sentido, abandonado de suas posses, de sua família, de seus bens, tendo ficado somente a esposa, e devo imaginar que também a sogra, para tentar-lhe a não ter mais paciência dos tempos de Deus. E assim, do mesmo modo, no Evangelho, na medida em que Cristo está diante dos discípulos que lhe interrogam se ele não se importa com o sofrimento e parecem dormir diante do seu clamor. Logo na primeira leitura, versículo 1, assim se diz: O Senhor, Adonai, respondeu a Jó do meio da tempestade e disse. Não é despretensiosa a presença desta palavra, tempestade, porque ela é uma constante nas Sagradas Escrituras. Pensemos no dilúvio, pensemos nos ventos que causam medo em Elias e até mesmo no Evangelho que acabamos de escutar. A tempestade, na perspectiva bíblica, e também cada um de nós se assente nos seus afetos, é o símbolo do caos, o caos que estava no princípio. No princípio, a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então o Senhor diz: faça-se. Portanto, nas Sagradas Escrituras, a tempestade é uma imagem poética, simbólica, daquilo que cada um de nós experimenta na vida desde o princípio. As aflições, as dores, os medos, o caos, que é sempre organizado pelaquele que diz, mas não diz como nós dizer. Porque o nosso dizer humano é limitado, é frágil, não é capaz de sustentar a realidade. Se você não acredita em mim, basta ter um filho adolescente dentro de casa, você vai ver que essa palavra não vale nada. Mas a palavra de Deus é dabar no hebraico. Portanto, é ação, é cumprimento, ela é capaz de realizar aquilo que pronuncia, ela é uma revelação. E esta palavra que organizou o caos no princípio do livro do Gênesis é a palavra que vai dando ordem aos desencontros da vida de cada um de nós, à semelhança do povo do Antigo Testamento, e é a mesma palavra que põe fim à tempestade. Há um belíssimo canto, introito, que pode ser recitado durante o gradual romano, onde se diz:
Dominus secus mare. O Senhor, com a sua palavra, faz secar o mar, acalmar a tempestade. Assim, cada um de nós é sempre necessitado do encontro com esta palavra, porque cada um de nós traz dentro de si as suas tempestades. Nossa existência, nossos pensamentos, nossas aflições, angústias e medos são mares revoltos, no qual nós estamos à deriva. Estamos à deriva, somos seres aí, lançados, dazen, como dizia Heidegger, o filósofo, seres de desamparo, como nos lembra Freud. Precisamos, então, desta palavra. Aqui no versículo 2, que foi omitido por escolha litúrgica, mas que é a sequência do versículo 1, não é? Lemos o versículo 1, já passamos para o versículo 8. Adonai, o Senhor, pergunta a Jó: quem és tu que obscurece os meus desígnios com palavras insensatas? E aí, sim, versículo 8 e 9, presentes na primeira leitura. Onde você estava quando eu dei a luz ao mar? Quando disse a ele: até aqui chega a arrogância de suas ondas e daqui não passarás. Esse texto é uma profunda ironia. Nós estamos no capítulo 38 deste livro de Jó. Jó, num primeiro momento, fazia tudo certinho. Oferecia holocausto pelos seus pecados e também pelos seus filhos. Era um homem que ia muito à igreja, cuja vida era corretíssima. Até que ele é visitado pelo sofrimento, pela dor, pela angústia, decai da condição, é atravessado em suas expectativas, para dizer numa linguagem atual e contemporânea para as crianças entenderem, derrete-se o castelo da Frozen. E ele começa então a questionar a Deus sobre o porquê ele estava sofrendo isso. Porque cada um de nós, olhando para a própria vida, porque cada um de nós é habitado pelo seu narciso, que acha que é feio tudo que não é espelho, está sempre com a impressão de que não merece o sofrimento que lhe acontece. E às vezes não merece mesmo. Como é que nós vamos justificar o fato de que até as crianças podem morrer de câncer? No entanto, mesmo sendo atravessados pelo sofrimento, há sempre um para quê que pode ser descoberto nas situações que nós enfrentamos. Não obstante Jó seja conhecido pela paciência, esse momento, capítulo 38 do seu livro, é o momento onde Deus tem que intervir, porque Jó está perdendo a paciência. E ele começa a colocar na conta de Deus o seu sofrimento, para dizer: eu não mereço o que eu estou passando. E aí se insere este versículo 2, 8 e 9, que acabei de citar, presentes na primeira leitura. Porque o Senhor diz a Jó: quem és tu que obscurece os meus desígnios? Onde você estava quando eu criei as coisas? Jó está sendo atravessado em suas pressuposições, em sua imaginação, em suas fantasias, e terá que reelaborar a imagem que faz de Deus e a imagem que faz de si. Nesse momento de Jó, em que todos nós nos encontramos, em que o sofrimento é atroz, nos rouba a palavra, onde a gente não tem consciência de si mesmo e quer colocar na conta do outro, o fracasso tende a ser um bom conselheiro. E é o que Deus está questionando a Jó, dizendo a ele: você até tem razões para crer que não merece o sofrimento, mas o sofrimento não é uma questão de merecimento. Na verdade, talvez ele nem tenha um porquê, mas por detrás dos sofrimentos enxergue os meus desígnios. Ou seja, não é que Deus queira que Jó sofra, não é que Jó vai encontrar um porquê no sofrimento, mas ele pode, no sofrer, enxergar os desígnios de Deus, que é quem faz do avesso o verso. Entende? Cada pranto, cada dificuldade da vida, se com o auxílio da graça e da misericórdia de Deus que nós cantamos no Salmo, que é eterna, pode ser uma oportunidade de crescimento, de evolução e de santificação, inclusive. Por isso, Jó, sendo atravessado em suas pressuposições, na dúvida sobre se Deus vai intervir ou não, quase sucumbindo, é capaz de fazer a experiência da graça divina, que é sempre suficiente. Nossas ilusões, nossos bens, nossas seguranças, todas elas têm prazo de validade. O único que é capaz de permanecer e nos alcançar lá onde nós somos avessos é o amor de Deus. Aqui me seja permitido brincar, não é?
Porque Jó vai dizer alguns capítulos à frente: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. É isso, né? O sofrimento nos presentifica e nos ajuda a perceber as coisas, se bem experimentado, como elas são e não como nós gostaríamos que fosse. Nós poderíamos dizer que Jó, na sua vida certinha, nas suas novenas praticadas, na sua religião, com genuinidade, mas também com exterioridades, tinha uma imagem de um Deus paraquedas, feito para dar resolução aos seus problemas. Um Deus que era, na verdade, a projeção das suas expectativas, que era formado segundo os seus anseios. E ele descobre o Deus verdadeiro, que não tem imagem, não tem nome e não está preso ao espaço. Um Deus que só pode ser encontrado na experiência, inclusive quando a experiência não é tão boa assim. Aqui me seja permitido brincar que o Senhor Deus canta para Jó: quereres de Maria Bethânia, né? Onde não queres nada, nada falta. Onde voas bem alto, eu sou o chão. Onde pisas o chão, minha alma salta e ganha liberdade na amplidão. Está cantando a poesia de Maria Bethânia ao dizer que no exato momento onde Jó quer fazer com que a realidade se encaixe nas suas pressuposições e nas suas razões, a amplidão dos desígnios de Deus, que é quem compõe a sinfonia da nossa vida, mesmo apesar dos desafios. É claro, nós seríamos perversos e levianos se desconsiderássemos aquilo que o sofrimento e que o medo nos causam. Há presente em nossa existência humana o que a filosofia chama de o mistério da iniquidade, que é aquele que nos leva a atualizar diante de uma injustiça, diante da maldade atroz, aquela pergunta dos discípulos na barca: o Senhor não se importa? O escândalo da injustiça, a banalidade do mal, para dizer Hannah Arendt, como é que há pessoas que, num ambiente de trabalho, nas circunstâncias da vida, são capazes de agir mal, como se não se importassem com aquilo que é ético, mas apenas com aquilo que é estético. Cada um de nós está profundamente interpelado diante dessas circunstâncias e tem que escutar a pergunta que Deus faz a Jó: quem és? Porque diante do sofrimento, a nossa tendência é enfatizarmos quem a gente acha que a gente é. Você sabe com quem você está falando? Eu sou fulano de tal, não pode acontecer uma coisa dessa comigo? Quem és? Porque diante do sofrimento a gente costuma se perder. E diante da angústia, a gente dissimula quem é, diante do caos. E se eu não sei de mim, qualquer lugar serve. E se eu não sei de mim, eu coloco na conta do outro. E se eu não sei de mim, eu começo a criar paranoias diante dos outros e de Deus. Por isso essa pergunta é muito pertinente. Diante do sofrimento, da angústia, que é aquele sentimento em nós que nunca mente, como lembra Lacan, que o princípio seja o lugar. Quem que é você? Onde você está? Onde você se situa? O que você vai fazer com aquilo que está te acontecendo? Vai ficar o tempo todo rodando em círculos, humilhado e ofendido, dizendo, por que comigo? Ou vai encontrar um para quê? Para, com a graça de Deus, ressignificar o sofrimento. É Ele quem sabe de nós. É Ele quem sabe de nós. E a Bíblia vai nos ajudando a perceber na história de Jó e em outras circunstâncias algo que só pode vir do amadurecimento. Nós não podemos responder a essa pergunta, quem nós somos. E a gente não sabe mesmo, e nem tem que saber. Mas Deus sabe quem nós somos, porque Ele estava lá no princípio, não só organizando o caos, mas fazendo da existência de cada um de nós o seu desígnio. E aqui um convite, que Jó tem que aprender, os discípulos no meio das tempestades, e cada um de nós, já que nossa vida é mar revolto. Aprender a conviver com os sofrimentos que nos acontecem, tendo consciência daquilo que existe de nós neste sofrimento que nos acontece. E, sobretudo, não fazer do sofrimento um sintoma. Porque esta é a grande tendência, não é? A gente vai fazendo dos sofrimentos que nos acontecem um sintoma e vai materializando no síndico, na cunhada, na esposa e no esposo, nos filhos, a razão da nossa infelicidade, quando nenhum de nós é totalmente passivo nas aflições e nas tempestades que experimenta. Jó chega à conclusão: te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem, te experimentam. Então ele atravessa e encontra o sentido, o significado, passa pela experiência e não pelo simples conhecimento. É isso. Quando estamos em tempestades, o nosso conhecimento não serve,
porque a gente sabia o que tinha que ser feito com o filho, quando era o filho da vizinha. Agora, quando é o nosso, a gente descobre que sabe mais do que deve e menos do que precisa para encontrar a solução necessária para este atravessamento dessa tempestade. Para a experiência onde a gente encontra a cura não pelo conhecimento, pelos nossos esquemas mentais, e nem mesmo pelo autoconhecimento, porque a gente se desconhece. A pergunta de Deus é contínua: quem és tu? Mas que passa pela experiência com a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos esclarece. Não queira ser ensurdecido pelas suas palavras. Não queira ser conduzido apenas pelas suas palavras, pela violência das suas verdades presumidas. Deixe que Deus fale no sagrado avesso da sua existência, porque a dabar de Deus conduz ao arrabá, que é o amor que envolve e que entrelaça. Porque só o amor pode explicar tudo. E aí nós terminamos com o que o apóstolo Paulo diz na segunda leitura. O amor de Cristo é Ele quem nos pressiona. A palavra que está no grego é sinerrei. Sinerrei. O que está no grego é gar. Agape, tu, Cristo, Jesus, sinerrei. O amor de Cristo me impele, Ele me pressiona, Ele me constrange. Porque o amor de Cristo tem que ser aquele que nos impele, aquele que nos motiva, aquele que nos aperta e que nos constrange. Porque só o amor de Deus nos enlaça, nos salva, e só o amor dele diante do sofrimento atroz é capaz de nos explicar tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da